Vamos lá, caras. Dilatação linear ou dilatação em uma dimensão, tá? Quando é que ocorre a dilatação linear? Quando uma das dimensões do nosso objeto é mais relevante do que as duas outras, tá? Por exemplo, uma barra de metal muito longa. Em física, nós dizemos com isso que ela é infinitamente longa, ou seja, um lado dela é muito maior, é infinitamente maior do que as outras dimensões, tá? Ou seja, o comprimento, que a gente vai chamar aqui de comprimento inicial L0, é muito maior do que a sua altura ou a sua largura. Tá, ok? Quando ocorre isso, basta que você considere uma dimensão, essa dimensão preferencial, para você calcular a dilatação. Tá? E, professor, quando é que ocorre essa dilatação? É o seguinte, se você injeta calor nessa barra, e essa injeção de calor ela pode ser feita mediante, sei lá, fogo ou passagem de uma corrente pela minha barra, essa barra vai aumentar de tamanho. Tá? Ela aumenta para ambos os lados, mas geralmente a gente prende um dos lados. Então, ela vai dilatar, ou seja, vai aumentar de tamanho. A dilatação que ela sofre, nós vamos chamar de ΔL. Tá? ΔL, por definição, vai ser o tamanho final dela, que é simplesmente L, menos seu tamanho inicial. Tá, ok? Deixa eu deixar sem ficar pontilhado. Professor, qual vai ser o tamanho final dela? O tamanho final dela é a distância de onde está presa até a distância da nova ponta do meu objeto, tudo bem? Ou seja, se meu objeto ele tem agora 1 metro e antes ele tinha 80 centímetros, nós temos que a dilatação foi de 20 centímetros, tá? É bem simples a ideia, tá bom? E como todo objeto, ele possui um coeficiente de dilatação característico, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Nós encontramos ou nas questões ou em tabelas específicas para coeficiente de dilatação. Esse objeto, inicialmente, ele tinha uma temperatura. Depois que ele é aquecido, essa temperatura aumenta e ele passa a ter uma outra temperatura, que a gente chama de T ou simplesmente temperatura final, tá bom? Ou seja, o nosso objeto ele vai sofrer com uma variação de temperatura. Uma das coisas que nós observamos mediante experimento com esses objetos é que quanto maior ele é, mais ele dilata, ou seja, maior a dilatação que ele sofre. É como se fosse uma relação percentual. Por exemplo, se você tem R$200 e você recebe um aumento de 10% no seu salário, então você vai para 220. Tá? Aumentou R$20 aí de salário. Mas digamos que você recebe R$2.000 de salário. Esses mesmos 10% vão corresponder a R$200, ou seja, você vai passar a ganhar R$2.200, tá bom? Então, quanto maior o meu objeto, também maior vai ser a dilatação que ele vai sofrer, porque parece ser uma relação proporcional, uma relação de porcentagem, tudo bem? Então, professor, como é que a gente calcula a dilatação linear de um objeto? Bem simples. A dilatação linear de um objeto, que vai ser representado por ΔL, é igual ao seu tamanho inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, no caso de dilatações lineares, vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Faz sentido isso? Claro que faz, porque quanto mais a temperatura mudar, quer dizer que mais calor ele recebeu. Consequentemente, os seus átomos vão vibrar mais, em amplitudes cada vez maiores, e ele vai ter um aumento de volume cada vez maior, tá? Professor, como é que a gente aplica esse conhecimento aí em uma questão? Como é que vão vir as questões sobre esse conhecimento? Vamos ver uma questão aqui, tá? Eu não consegui trazer para cá, mas dá para ver ela aqui. É a quinta questão da UFG de 2014. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40. Então, guarda isso, ó. Quando a temperatura era de 20 graus Celsius, o comprimento era de 5, cuidado. O concreto destes blocos tem coeficiente de dilatação linear 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Nessas condições,
Qual distância em centímetro deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que, no dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 1 centímetro, tá? Então, vamos lá, caras. É o seguinte. Ele está pedindo o seguinte, ele quer saber qual a distância que deve ter entre esses blocos para a gente resguardar 1 centímetro. Basta, caras, a gente saber o quanto é que esse bloco vai dilatar. Aí a gente acrescenta esse 1 centímetro, pronto, eles vão sempre ficar 1 centímetro de distância no mínimo, tá? Então vamos para as nossas informações. As informações que ele me deu foram essas aqui, ó. O comprimento inicial é de 5 metros, isso é importante, tá? A temperatura inicial, que é quando o comprimento era 5 metros, era de 20 graus Celsius. A temperatura que ele fica mais quente, ou seja, no dia que ele vai estar mais dilatado, é quando a temperatura do ambiente é 40 graus Celsius, porque varia, lembra que varia de 10 até 40, então o dia mais quente vai ser 40, tá? A gente não precisa se preocupar com o 10, porque com 10 ele vai estar retraído, e retraído ele não vai se chocar com o trilho vizinho, tá bom? Outra coisa que ele me dá é o coeficiente de dilatação linear, que é 10 a menos 5, desculpa, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Ou seja, 1 sobre grau Celsius, tá bom? E o que é que ele quer? Ele quer saber qual vai ser a distância entre os nossos trilhos aí, para que a distância mínima, né, entre eles chegue a 1 centímetro. Ou seja, olha só, eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos trilhos de trem, eles têm uma distânciazinha, por mais pequena que seja, entre eles, tá? Ou seja, um trilho começa, onde um trilho termina, ele não fica diretamente encostado com o outro. Por que que isso acontece? Isso acontece porque em dias quentes eles vão dilatar. Dilatando, se eles não tiverem uma distância segura um do outro, o trilho vai envergar. Porque ficou uma envergadura feia, mas você entende aí a intenção, tá? Eles vão envergar, porque eles vão se chocar e vão para um canto onde não tem tanta pressão aí devido ao impacto, tá ok? E isso não é interessante, porque se o trem passar por aqui, ele pode descarrilhar. Então tem que haver uma distância entre eles, tá bom? E para isso, como é que eles fazem o cálculo? Eles veem o quanto um dilata e acrescentam o quanto eles têm que ficar mais distantes, tipo esse 1 centímetro. Então eu quero que ele fique distante um do outro, aquilo que ele dilata mais 1 centímetro, tá? A ideia é essa. Então vamos descobrir o quanto ele vai dilatar no dia mais quente. Então vamos colocar aqui. A dilatação vai ser o tamanho inicial dele vezes alfa vezes o quanto ele vai variar de temperatura. A dilatação vai ser o tamanho inicial dele é de 5 metros. Deixa eu só olhar de novo se é 5 metros. Tá? 5 metros. Pronto. Vezes o coeficiente de dilatação, que é 10 a menos 5, tá? Vezes a variação de temperatura. Ora, quando ele tinha 5 metros, ele estava a 20 graus Celsius. Agora ele está a 40. Então vai ser 40 menos 20. Essa vai ser a variação. A dilatação sofrida vai ser 5 vezes 10 a menos 5 vezes 40 menos 20. Tá? 40 menos 20 vai dar 20. Então fica, a dilatação vai ser igual 5 vezes 20, é mais fácil fazer assim, dá 100. Ou 10 elevado à segunda. Ou 2 feio. 10 elevado à segunda. Ficou ruim também, mas deixa aí. Vezes 10 a menos 5. Pronto. 10 a segunda vezes 10 a menos 5, basta repetir as bases e somar os expoentes, ou seja, 2 menos 5, que dá menos 3. Como a unidade do comprimento inicial era metros, a dilatação em metros também. Professor, peraí. 10 a menos 3 metros, só que aqui a distância de segurança é de 1 centímetro. Como é que eu somo isso? Bem simples, você pode transformar isso aqui para centímetro. E como é que você faz? Você multiplica isso daqui por 100. Então, ó, 10 a menos 3 vezes 100, que é 10 a segunda, vai dar igual a, repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 3 mais 2 dá menos 1 centímetro. Isso daqui é 0,1 centímetro. Então, ele vai dilatar 0,1 centímetro. Então, vamos somar para saber qual vai ser a distância segura entre eles, que eu vou chamar de S. Vai ser
o quanto eu quero deixar um afastado do outro, mais o quanto o outro vai dilatar. Então, ó, 1 mais 0,1 dá 1,1 centímetros. Tudo bem? Então, o que é que tem que acontecer aqui? Eu tenho que deixar eles distantes 1,1 centímetro para que sempre a distância deles seja no mínimo 1 centímetro. Porque o que vai acontecer? Se eu deixo aqui 1,1, quando ele dilatar aqui, ó, ele vai dilatar no máximo 0,1. Então, vai ficar 1 aqui sobrando. Essa é a ideia, tá bom? Bem fácil, né?